Olá, eu sou a professora Lucy e eu quero dar umas dicas rápidas aí a respeito do escritor Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, que se chamava a ele próprio de o Clau da burguesia. Era realmente um grande palhaço burguês, Oswald de Andrade, polemizou muito na sua época, foi figura central ao lado de Mário de Andrade da Semana de Arte Moderna e também propôs uma grande renovação da linguagem dentro da literatura. Oswald de Andrade, ele defendia escrever mais como se falava, como Mário de Andrade também defendia, né? Usar mais o coloquialismo, não estarmos muito presos às regras gramaticais normativas, né, vindas de Portugal. E é claro que ele polemizou bastante. Segundo o que se sabe do Oswald de Andrade, além de casar-se muitas vezes, gastou bem a fortuna da família, viajando para Paris e colecionando obras de arte. Era realmente um homem polêmico, que tinha muitos amigos e também muitos inimigos. Mas o que interessa pra gente quando cai Oswald de Andrade nos vestibulares é pensar em como ele estava empenhado em mostrar que nós tínhamos muitos elementos nacionais para escrevermos literatura também. Ele fundou uma corrente, né, Pau-Brasil, dentro da literatura, logo após a Semana de Arte Moderna. Nessa corrente Pau-Brasil, o Oswald de Andrade propunha que nós fizéssemos uma reflexão a respeito de como fomos colonizados e até que ponto nós nos deixamos levar pelas influências estrangeiras. Então, para isso, ele vai lá e visita, né? Faz uma visita na Carta de Pero Vaz de Caminha, em fragmentos das crônicas da época do Descobrimento, e ele traz, né, para a sua época algumas paródias, algumas brincadeiras, repensando nessa nossa maneira de nos comportarmos diante do que é estrangeiro. Bem, assim nós vamos encontrar poemas dentro de uma linha, né, que a crítica chama de linha primitivista, porque resgata essa época da nossa colonização. E além dessa corrente Pau-Brasil, houve também a revista importantíssima, né, chamada Revista de Antropofagia, do Oswald de Andrade. Ao receber um quadro da sua esposa Tarsila do Amaral, ao receber de presente o quadro Abapuru, né? Esse quadro bonito com o Abapuru, o homem que come carne humana, né? Era uma espécie de um antropófago, um canibal. Esse canibal com a cabeça pequenininha, os pés e as mãos enormes, agarrados à terra, né? Esse cacto, esse sol, tudo lembrando um pouco o Brasil, né, lá no Nordeste, que não havia sido influenciado ainda pelas ideias estrangeiras. Ao receber esse quadro Abapuru, da sua esposa Tarsila, ele e o seu amigo Raul Bopp tiveram a ideia de fundar uma corrente, uma filosofia dentro da arte chamada antropofagia, na qual ele propunha o quê? Que nós voltássemos a ser bugres, no sentido de devorarmos a cultura estrangeira, mas devorarmos de maneira crítica. Então, Oswald de Andrade não se demonstrava xenófobo na sua corrente de antropofagia. Ele queria mesmo era propor uma devoração crítica da cultura estrangeira, aproveitando essa cultura estrangeira para que ela tornasse a nossa, brasileira, ainda mais original. Então, nós vamos pensar, de maneira geral, o Oswald de Andrade colaborou com a corrente Pau-Brasil, com a revista de Antropofagia. A maneira como ele escrevia também passou a ser mais elíptica, mais rápida, os versos eram bem curtos, então ele inventou o poema flash, chamado depois em seguida de poema minuto, né, que era tudo bem rápido, sem pontuação, sem vírgula, tudo bem cortante, né, aproveitando as novidades do cubismo e do futurismo. E o Oswald de Andrade acaba sendo cobrado nos vestibulares por essa sua rapidez, por essa sua influência cinematográfica, né, dentro dos seus poemas, e essa linha dele de escrever vai influenciar, sem dúvida, futuramente outros escritores, como os concretistas da década de 50 e até cantores, como é o caso, por exemplo, de Caetano Veloso na época do tropicalismo. Então, Oswald de Andrade, que aparentemente, né, nem teve muita literatura, participou da Semana de Arte Moderna de maneira muito crítica, com textos muito críticos, e deixou aí a sua marca no nosso primeiro momento moderno.
Um pouquinho só de Oswald de Andrade para você e até mais.